Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Hoje falando de um tema espetacular que é o painel genômico. Você que está aí preocupado, será que eu posso ter alguma patologia? Será que eu posso ter diabetes? Posso me tornar um hipertenso? Como que eu posso ter essa informação? De que maneira eu posso trabalhar essa informação? Para isso estamos aqui hoje com o Dr. Tiago, que é biomédico especialista, mestre do Laboratório Álvaro, que vai nos passar algumas informações. Dr. Tiago, muito obrigado pela presença. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Dr. Tiago Guerino é assessor científico em Biologia Molecular no Laboratório Álvaro, é biomédico pela Universidade de Marília, mestre em imunogenética pela USP, especialista em transplantes pelo INCOR, especialista em imunologia clínica e experimental pelo Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP, e ainda gestor em saúde pelo SENAC. E nosso amigo também, muito obrigado, como eu já citei. Dr. Tiago, nós vamos falar hoje sobre as condições gerais de saúde, o painel de condições gerais, o painel de saúde no coração, do coração e planejamento na gravidez. A primeira pergunta, claro, quais as principais patologias eu consigo descobrir com o painel Condições Gerais de Saúde? Esse painel ele detecta a predisposição genética ao desenvolvimento de 26 doenças, e entre elas são doenças bem comuns. Então nós temos câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer coloretal. Eu tenho doenças autoimunes como lúpus, diabetes, doenças cardiocirculatórias como infarto, fibrilação atrial, hipertensão. E também doenças neurodegenerativas como esclerose, Alzheimer e Parkinson. São doenças bem comuns. Perfeito. A partir do momento que eu tenho essas informações, claro, junto ao médico, nós até citamos no programa anterior que nós fizemos com o Dr. Tiago sobre isso, a importância da interpretação do médico, do acompanhamento clínico de todas essas informações, né? Não são informações comuns para o dia a dia que eu posso pegar esse exame e sair andando por aí com a informação. E com essas informações, Dr. Tiago, o paciente ele vai buscar agregar essa qualidade de vida dele, ele vai agregar informações para que ele possa evitar ou mesmo ter isso de uma forma mais tranquila. Seria isso, doutor? Exatamente. A predisposição genética é apenas um dos fatores. A gente tem fatores ambientais que também agregam ou não para o desenvolvimento dessa doença, estilos de vida. Então, a partir do momento que a pessoa já sabe o tipo de doença que em seu DNA, em seu material genético, ela está predisposta a desenvolver, ela trabalha de forma preventiva para que isso não ocorra. Certo. A partir do momento, por exemplo, eu tenho essa informação, eu posso evitar uma hipertensão, ou eu posso evitar, por exemplo, me tornar um diabético, lembrando que são doenças que não têm cura, né? Então, a partir do momento que eu tenho um hábito saudável, seria isso, doutor? Então, eu tendo essa informação, eu posso evitar? São doenças que não têm cura, mas quanto mais cedo você começa a trabalhar a favor de que isso não ocorra, ou que você detecte rapidamente que você tem uma hipertensão, por exemplo, mais fácil para se trabalhar e menor serão as consequências. Então, uma pessoa de 60, 70 anos de idade que detecta que tem hipertensão ao longo de vários anos, ela vai ter um prognóstico muito pior. Vai ser muito mais difícil de se trabalhar em relação a isso. Ela vai sofrer muito mais, ela vai ter consequências muito mais graves. Exatamente. É isso, doutor? Então, essa que é a grande vantagem do painel. Você já sabe o tipo de doença que você pode desenvolver, então você muda seu estilo de vida, seus hábitos para que não ocorra. E se ocorrer, que você detecte o mais rápido possível. Eu costumo citar, até aqui no programa Vida e Saúde, que a gente conhece muitas pessoas que se tornaram diabéticos e a partir do momento que se tornaram diabéticos, hipertensos, eles passaram a se alimentar melhor, eles passaram a cuidar mais da sua saúde, a fazer exercícios físicos, deixaram de ser sedentários, consequentemente com o tempo deixaram de ser obesos e hoje vivem melhor que muita gente que não é diabético, que não é hipertenso e assim por diante. Então o exame auxilia muito nisso. Bastante. Tem um trabalho nos Estados Unidos que mostra que pessoas que fizeram esse tipo de exame, painel genômico, e descobriram doenças às quais estavam predispostas, elas mudaram completamente seu estilo de vida e conseguiram ter, com hábitos mais saudáveis, ter uma vida muito melhor e não sofrer com as consequências da doença. Às vezes, em alguns casos, a doença nem se desenvolveu devido às mudanças do estilo de vida. Perfeito. Então, até complementando a pergunta, eu vou conseguir me preparar melhor para possíveis doenças? Exatamente. Perfeito. É uma medicina preventiva. Então, antes mesmo de que ocorra a doença, você já sabe ao que está predisposto. Perfeito.
Doutor Tiago, no painel de saúde do coração, que é o segundo painel que a gente entra hoje, quantos biomarcadores são feitos, né? E que painel seria esse? Para que patologias? Esse painel ele já é um pouco diferenciado, é um painel duplo. Ele tem uma parte de condições de saúde, onde a gente vai ver quais são as doenças cardiocirculatórias que a pessoa está predisposta a desenvolver, e ele entra também na farmacogenética. Então, para essa parte de saber as doenças às quais a pessoa está predisposta, são estudadas 90 genes, e na parte de farmacogenética, de 33 biomarcadores. Então, dentro das doenças que a pessoa pode desenvolver, que a gente vai ver se tem predisposição, está infarto, fibrilação atrial, a doença arterial periférica, a doença arterial coronária, risco genético para níveis alterados de colesterol bom, de colesterol ruim, triglicérides e folato. E aí ele já ajuda o cardiologista dessa pessoa a saber quais são os medicamentos que mais apropriados. Então, todos os fármacos que nós ingerimos, eles são metabolizados pelo complexo P450 do fígado. Tem diversas enzimas chamadas CYPs que vão metabolizar esses medicamentos. Perfeito. A gente faz uma genotipagem dessas enzimas CYPs e nós já vamos saber como é que vão ser quebrados diversos medicamentos, como que vai ficar bioativo, como vai ser metabolizado esses medicamentos. Então, antes mesmo da pessoa ter uma doença, já ajuda o médico a saber qual vai ser o medicamento mais eficaz, qual o melhor remédio para controlar a pressão arterial dessa pessoa, qual que é o melhor remédio anticoagulante, por exemplo, no caso de uma pessoa que tem uma predisposição maior a ter um infarto, ou ela venha finalmente a infartar, qual o melhor anticoagulante para dar para essa pessoa. Muitas vezes, o que funciona de medicamento para uma pessoa não funciona para outra. Não será tão eficaz para o outro. Exatamente. Por isso que cada pessoa responde de uma forma diferente ao mesmo medicamento e à mesma concentração. Cada um precisa de um medicamento numa concentração maior ou menor, ou um medicamento diferente. Uma outra parte, quando o medicamento entra no corpo, que ele é metabolizado por essas enzimas do complexo P450, a gente vai ter uma forma, ela é quebrada, né? Uma forma vai ser bioativa, que vai fazer efeito no medicamento, e nós temos o substrato. Alguns substratos, eles podem ser miotóxico, pode ser hepatotóxico, ou tóxico ao sistema nervoso central, dependendo de como essa pessoa quebra esse medicamento. E a gente consegue saber isso nesse painel, porque a gente sabe exatamente como vai ser a conformação das enzimas metabolizadoras dessa pessoa. Eu quero só fazer um parênteses aqui, doutor Tiago. O senhor citou a questão da medicação. A gente vê isso, a gente que está na saúde aí há mais de 20 anos, a gente observa muito, muitas vezes a pessoa tomando várias medicações durante anos e depois tendo problemas seríssimos. Então, é claro que a gente espera que cada vez mais as pessoas tenham acesso a essa medicina de alta tecnologia, a essa medicina que ela é muito evoluída, mas a gente sabe que isso tem um custo alto também, ainda para os padrões nacionais, né? Principalmente nas políticas, enfim. Mas, quer dizer, então isso também não deixa de ser um investimento, porque a pessoa vai fazer os painéis, vai realizar, por mais que ela tenha um custo naquele primeiro momento, em posse dessas informações, futuramente ela consegue filtrar essas medicações, saber, um exemplo como o senhor citou aí a questão da medicação que ela vai tomar cardíaca, às vezes ela fica 1 ano, 2 anos tomando aquela medicação, claro, isso vai muito também da sensibilidade do médico, mas ela pode evitar alguns transtornos que podem ser até piores do que a patologia. Exatamente. Eu tive uma reunião com alguns geneticistas americanos no fim do ano passado e eles me falaram que o FDA, que é um homólogo à nossa Anvisa, ele já exigiu que alguns medicamentos para câncer que vão sair no mercado agora no fim do ano, eles já têm em sua bula qual que é o genótipo ideal para metabolizar. Com isso, olha que fantástico, quer dizer, a pessoa já vai encaixar... Exatamente, é uma medicina de precisão, a pessoa vai tomar exatamente o medicamento que ela precisa. Então ela é mais assertivo, então ela não vai ficar tomando diversos medicamentos de forma empírica sem saber se vai fazer efeito ou não. Então é uma coisa completamente nova. Eu não sei se você ficou sabendo, agora no dia 29 de janeiro, o presidente Obama lançou uma campanha, um programa, aliás, chamado Medicina de Precisão, onde eles pretendem fazer o genoma de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de voluntários. Nesse grupo de 1 milhão de pessoas, vai ter pessoas com Alzheimer, pessoas com Parkinson, pessoas infartadas e pessoas teoricamente normais. Depois eles vão cruzar todos os dados obtidos do genoma dessas pessoas para saber quais são as variantes que cada grupo tem. Então, assim, é um segundo marco que a gente está tendo dentro da genética. O primeiro foi o genoma do primeiro ser humano, que durou 13 anos. Hoje em dia a gente faz o genoma de uma pessoa em 1 semana. Em 1 semana. Então,
os dados obtidos com esse projeto de medicina de precisão, eles vão ser completamente revolucionários dentro da medicina diagnóstica. Doutor, me explica um pouquinho. É como se eu fizesse alguns grupos, como se eu padronizasse alguns grupos genéticos. Como eu tenho, por exemplo, hoje a tipagem sanguínea, que é mais popular. Eu tenho o A, eu tenho o B, eu tenho o O, o AB, o RH positivo, o RH negativo. É como se eu padronizasse tudo isso? Na verdade, mais ou menos mais isso. ou menos isso. A gente vai estar fazendo um cruzamento para saber aquele grupo que tem Alzheimer, eles têm variantes distintas daquele grupo que não tem Alzheimer? Ou então aquele grupo que tem câncer de mama, quais são os genes que estão mais alterados nesse grupo em relação a esse grupo? Quais são as variantes genéticas que um grupo tem e o outro não tem? Perfeito. E a partir daí, cruzando esses dados, a gente vai conseguir fechar painéis muito mais complexos para determinadas doenças. Entendi. No caso de medicamento, então, é uma coisa que nos Estados Unidos já é bem comum, você fazer essa genotipagem do complexo P450 e você consegue predizer a resposta a diversos medicamentos. A medicação que ele vai tomar, ela vai estar cada vez mais diretamente ligada a essa informação genética. Exatamente. Quando a gente fala de metabolização de medicamento e enzimas em medicamento, a analogia, né, o exemplo mais claro seria dizer que a enzima é uma fechadura e o medicamento é uma chave. Eles têm que entrar perfeitamente e vão ser quebrados, o medicamento vai ser quebrado de uma forma que fica bioativa, outra parte é um substrato que é lixo metabólico. Só que se não quebrar exatamente como se prevê, aquele medicamento ele pode ser eliminado rapidamente da corrente sanguínea e não fazer efeito. Ação nenhuma. Ou então ele pode ficar durante muito tempo na corrente sanguínea e aí começar a dar efeito colateral. O substrato, conforme é quebrado, também pode ser... no caso desse painel da saúde do coração, nós conseguimos ver se uma simvastatina vai ser miotóxico ou não. Então, às vezes, o médico dá uma simvastatina, que é um remédio bem comum, só que ao mesmo tempo que ele está controlando o colesterol dessa pessoa, ele acaba interferindo no músculo cardíaco, acaba sendo miotóxico. Maravilha. Bom, continuando, doutor, eu quero aqui perguntar para você, a gente voltando aqui dentro desses marcadores da saúde do coração. A gente viu todas essas medicações, eu observei, trazendo um pouquinho mais para aquele telespectador, além dos nossos universitários, dos nossos estudiosos, aquela pessoa que agora nesse momento está em casa e tem condições de fazer esse exame. Em termos práticos, ele pode descobrir se ele tem uma predisposição ao infarto, por exemplo, a infartar, a ter essa predisposição mesmo porque a gente sabe que isso vem de família, muitas vezes as patologias cardíacas como diabetes, hipertenso, eles vêm, né, justamente dessa carga genética. Né? Quantas e quantas pessoas que não desenvolvem alguns tipos de cânceres sem nunca ter fumado, por exemplo, um câncer do pulmão e assim por diante. A gente sabe que a predisposição genética ela é muito importante nesse momento. Então, se essa pessoa que está vendo nesse momento, ela fala para o seu cardiologista hoje, eu quero fazer esse exame, ela pode ter essa informação agregada, é isso? Sim, pode fazer e eu acho que é super válido. Inclusive, pessoas que já têm caso na família de infarto, ela tem uma predisposição genética, isso é óbvio, né, que a gente consegue identificar. E com o painel dá até para se ter uma ideia da dimensão desse infarto. Por exemplo, ele vê no painel genes que estão envolvidos a uma baixa concentração de ácido fólico. O ácido fólico está envolvido também na manutenção celular. Então pensa comigo, se uma pessoa tem um infarto, o que é um infarto? Nada mais é do que um bloqueio de coronárias, não vai chegar oxigênio para as células do coração. Aquele músculo estriado. Aquele músculo infarta, aquele músculo morre. Se uma pessoa já tem as células sensíveis, porque ela tem predisposição genética para ter uma redução de ácido fólico, a área lesada vai ser muito maior. Então a gente consegue até ver se quando ela tiver um infarto, o infarto vai ter uma propensão maior, né? uma área maior de lesada, de tecido lesado ou não. Então esse tipo de pessoa que já tem uma tendência genética a ter redução de ácido fólico, ela tem que se preocupar muito mais, ela tem que monitorar muito mais e mudar o mais rápido possível o estilo de vida para que ela não venha a ter um infarto. Essa pergunta, essa citação, ela vem até já é a nossa próxima pergunta. Então, a partir do momento que eu tenho essas informações, nós estamos também no programa passado, eu tenho condições, então, de iniciar esse tratamento mais rápido. O porquê isso? A gente responde isso no próximo bloco. Até já!
O Laboratório Álvaro trabalha para levar as melhores soluções ao seu laboratório. Faça mais pelos seus pacientes e traga maior qualidade aos seus serviços. Com o desenvolvimento de pesquisas avançadas na área clínica, levamos sempre mais precisão e agilidade para seus diagnósticos. E, é claro, mais eficiência para seu laboratório. Nossa excelência em procedimentos proporciona a você segurança da coleta ao resultado final, o que reflete no melhor desempenho em análises clínicas. Utilizamos apenas os mais modernos equipamentos para a realização de exames, sempre manuseados por profissionais experientes e qualificados. Com uma das maiores áreas técnicas do Brasil, deixamos à sua disposição mais de 2.000 tipos de exames. Tudo isso com qualidade certificada por quem mais sabe de medicina diagnóstica e com a confiança de quem inova em seus serviços há mais de 40 anos. Nosso apoio chega a todo o Brasil. Chega em João Pessoa, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, e até na Bahia. E chega sempre onde seu laboratório estiver. Laboratório Álvaro. Apoio e referência a laboratórios. A Associação Filhos de Bauru conta com o patrocínio de Faculdades Integradas de Bauru, FIB, a faculdade que mais cresce em Bauru e região. Corpo Ideal Suplementos, os melhores suplementos você encontra em corpoidealsuplementos.net.br. Eletrogui, as melhores soluções com os melhores preços em materiais elétricos. Grande Bauru, acesse ônibus online e confira tudo sobre sua linha. Mr. Ninos, restaurante e pizzaria, o melhor sabor. Beneficência Portuguesa de Bauru, há 100 anos cuidando da saúde de Bauru e região. Imagem Diagnósticos Médicos, sempre acreditando na vida. Dinâmica Construtora, Residencial Quinta Ranieri Gold, o sonho que sua família merece viver. E Nizam Materiais Esportivos, qualidade é Nizam. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando sobre painéis genômicos, biologia molecular. Estamos aqui falando hoje sobre o painel sobre saúde no coração e planejamento de gravidez. Para isso estamos aqui com o Dr. Thiago Guerino, muito obrigado pela presença mais uma vez. É um prazer estar aqui. Doutor, a gente perguntou aqui antes do intervalo, né, que patologias cardíacas, as mais citadas, né, o Dr. Thiago citou aqui a predisposição à hipertensão, diabetes, fibrilação atrial, infarto, e que a partir do momento que eu tenho, né, essas informações, se eu tenho condições de iniciar o tratamento mais rápido, se sim e não, e por quê? Sim, exatamente. Você sabendo que, quais são os tipos de doenças que você está predisposto a desenvolver, você vai procurar outros exames diagnósticos e monitorar periodicamente. Então, por exemplo, um homem que tem maior predisposição a ter um câncer de próstata, por exemplo, ele não vai fazer o exame do toque só a partir dos 40 anos de idade. Ele já faz antes. Isso, uma mulher que tem predisposição a ter um câncer de mama, ela não vai fazer uma mamografia a partir dos 40 anos de idade. Ou o exame do toque em casa mesmo, depois dos 35 anos de idade, como é preconizado. Então, nisso é que ajuda. Isso é a medicina preventiva. Você saber o que você tem e direcionadamente você já tentar detectar o mais rápido possível para não ter um prognóstico ruim dessa doença. Perfeito. Vocês vejam que o Biomédico Saúde, o programa Vida e Saúde, ele busca isso. Ele busca agregar essa qualidade de vida para você, ele busca essas informações para que você, em posse dessas informações, possa realmente buscar essa qualidade de vida, buscar essa ausência de doenças, sim, mas principalmente essa saúde emocional, essa saúde física, essa saúde social que você tenha no seu dia a dia. Doutor, a gente também tem aqui o planejamento de gravidez.
esse painel genômico planejamento de gravidez. É importantíssimo a gente citar isso, esse planejamento, né? Ou mesmo o exame pré-nupcial, que muitas vezes era chamado, claro, não é isso o planejamento da gravidez, mas o que seria, que exames eu posso observar nesse planejamento de gravidez? Esse planejamento da gravidez, nos Estados Unidos, ele chama carrier, ou seja, portador. É uma triagem para saber se a pessoa tem os genes em heterozigose, que leva a 71 doenças diferentes. Então, em casos que a pessoa já tem alguém na família que tem uma anemia falciforme, uma talassemia, tem algumas doenças mais complexas algumas também síndromes. Tem algumas síndromes no meio. Caso a pessoa queira saber se ela carrega os genes que levam ao desenvolvimento dessa síndrome e pode passar isso para o seu filho, ela faz esse teste. Uma outra procura muito interessante que esse teste tem tido é em relação aos pediatras. Quando os pediatras detectam que alguma criança ela tem alguma síndrome, tem alguma doença, mas eles não conseguem fechar o diagnóstico, eles utilizam o teste com a amostra da criança para saber se ela tem algumas daquelas 71 doenças contempladas no painel. Certo, então ele também pode ser um exame de detecção. Exatamente. Ele pode auxiliar nesse diagnóstico clínico de alguma possível síndrome ou até mesmo dentro de como essa pessoa pode vir a desenvolver essa síndrome, essa patologia, assim por diante. É isso? Exatamente, é isso Perfeito. mesmo. Então, o indivíduo, né, o homem, a mulher, eles têm uma intenção de ter uma gravidez, de engravidar, o casal, né, como a gente cita, vai engravidar. E é claro que aqui não há nenhum estímulo a nenhum tipo de segregação, por favor. Mas o que acontece? Ele pode ter uma atenção especial para possíveis sinais se eventualmente vier a descobrir. Ou seja, se descobrir alguma patologia em meu filho, eu posso ajudá-lo. É isso, doutor Thiago? Exatamente. E aí entra a parte preventiva mais uma vez. Se eu sei que eu tenho uma chance de que meu filho tenha determinada doença, porque eu tenho a mutação, a minha mulher tem a mutação, eu vou começar a trabalhar com meu filho assim que ele nascer de forma mais assertiva. Então, antes que ele comece a ter os sintomas da doença, que algumas doenças acabam sendo detectadas com 3, 4, 5 anos de idade, eu já consigo manipular o tratamento dele para que ele tenha uma sobrevida muito maior, em caso de doenças mais sérias, ou então, em caso de doenças mais simples, eu consigo até reverter, talvez, o quadro. E aumentar essa qualidade de vida. Exatamente. O que a gente observa muito, e o Dr. Thiago que está nesse meio de biologia genética, de biologia molecular, deve ter muito mais exemplos que isso, mas o que a gente observa é que muitas vezes acontece ainda, mesmo com tanta tecnologia, com tanta modernidade, de você chegar a observar crianças com 2, 3, 4 anos sem um diagnóstico fechado, né? Sem ter acesso àquela informação que é tão importante, né? Eu já tive casos de alunos, por exemplo, alunas que com 17, 18 anos, por exemplo, não sabia que tinha uma talassemia. Foi descobrir numa aula de hematologia, numa aula de patologia, que tinha essa patologia. Então, especificamente falando, eu vou ter condições de mudar esse olhar da vida desse paciente mesmo, desse indivíduo. Não é isso, doutor Thiago? Exatamente. E a amplitude de um painel genético ajuda nesse sentido. Imagina em um único teste, com apenas 2 ml de saliva, você conseguir detectar mutações que levam a 71 doenças. Então, se o médico clínico fosse pesquisar uma por uma, ele iria passar anos e anos até fechar um diagnóstico. Certo, importantíssimo. E o que especificamente, né, nesse painel de gravidez, como você citou, eu posso descobrir? Como o senhor citou, então, as talassemias e quais as mais comuns? Nós temos doenças comuns como hemocromatose, fibrose cística, a doença falciforme, talassemia, mucopolissacaridose e aí algumas doenças mais complexas, algumas síndromes mais complexas. Quem tiver interesse e puder acessar o nosso site do laboratório, é www.alvaro.com.br. Lá tem especificado todas as doenças que são contempladas em todos os nossos painéis. Fantástico. Doutor, ainda dentro desse painel da gravidez, eu posso fazer ele, como o senhor já citou aí, antes ou depois de engravidar? É isso? Eu posso fazer como um planejamento
ou eventualmente depois também? Pode fazer eventualmente depois também. Principalmente pediatras pedem, né? Que eu citei, para tentar fechar um diagnóstico de uma criança que tem alguma síndrome que ele não consegue identificar exatamente qual é essa síndrome. Perfeito. Ainda dentro dessa precisão do exame, doutor Tiago, a gente observa, a gente citou isso no programa anterior, com alguns painéis, mas citando o painel tanto saúde do coração, quanto o perfil, né, para gravidez. Quantas vezes eu vou precisar fazer ele, eventualmente homem, mulher ou mesmo até a criança após nascimento, e dentro do saúde do coração, e ele também é coletado através da saliva. 2 ml de saliva, exatamente. E é um exame único, né? Porque a informação genética contida em nosso DNA, ela não muda. Então, em qualquer momento da vida, a gente pode fazer o teste que o resultado é o mesmo. Perfeito. Doutor, para encerrar aqui mais uma vez agradecendo a sua presença, a sua participação, a sua disponibilidade de vir tão longe, né? Para poder fazer aqui o nosso programa, a nossa entrevista, o nosso bate-papo. Você acredita que assim como a tipagem sanguínea ou mesmo a glicemia, me desculpe aqui a ousadia de ser tão simplista, né? De ser tão íntimo assim dessa tipagem sanguínea ou mesmo da glicemia, você acredita que um dia chegaremos a ter essa biologia molecular, esses painéis, vamos citar esses 3 que nós citamos até hoje, né? Nós sabemos que nós temos 5 principais, mas você acredita que chegaremos no dia, e esse dia está tão longe, está tão perto, onde a gente fará isso como um exame de rotina? Será uma coisa básica? Eu nasci, eu já faço os painéis? Eu acredito que dentro de 15 anos, toda criança que nascer já vai ter o seu genoma tipado. Essa informação vai para uma nuvem e aí toda vez que ela for ao médico, o médico vai acessar essa nuvem, já vai saber quais são as variantes genéticas que ela tem e conseguir dar um tratamento mais adequado. Ele vai ver quais são as enzimas que metabolizam medicamentos que ela tem, qual a conformação e dar o medicamento apropriado. Isso é a medicina de precisão e ela está muito mais próxima do que a gente imagina. Fantástico, estou muito feliz com essa informação, viu? Doutor Tiago, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pela sua disponibilidade aqui para nós. Estou à disposição para sempre que precisarem. Foi um Maravilha, prazer. Obrigado. E a você que assistiu o nosso programa, que assiste, que tem dúvidas, envie ao nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br, suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas e, é claro, envie e faça o nosso próximo programa. A você, muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.